Olá, sou Adriana Bisutti. Nesse canal falo sobre livros, filmes e séries. Hoje eu vou falar de um conto eletrizante do livro O Círculo das Sete Pedras. É o segundo conto do livro que está relacionado ao universo Outlander da Diana Gabaldon. E se você está chegando agora ao canal, já considere se inscrever e deixe aí seu like. Esse já é o meu conto preferido. E se você não quer receber spoilers, não assista ao vídeo, pois eu não vou fazer uma análise, eu vou contar tudo. O título é O Espaço Intermediário e se passa em Paris de 1778. Só pela referência ao local já dá para imaginarmos qual é a história que ele vai retomar, não é? E vai trazer um personagem que eu jamais imaginaria que estivesse vivo. Esse personagem fez parte do livro A Libélula no Âmbar, livro 2 de Outlander. E supostamente teria sido morto pelas mãos de Claire ou do mestre Raymond. Já sabe de quem eu estou falando? Acertou se você respondeu que é o Conde de Saint-Germain. Pois é, ele não morreu. Houve uma farsa ali para enganar o rei naquele episódio em que está a Claire, o Conde, o rei Luís e o mestre Raymond. A Claire, como a Dama Branca, deveria dar um cálice aos dois e quem morresse, no caso, era o mentiroso, alguma coisa assim. E quem supostamente acaba caindo é o Conde, dando a impressão de que ele teria morrido. Ele então vai ser colocado em um local ali junto de um outro cadáver, mas ele depois de um tempo acorda, percebe o que aconteceu e foge dali e continua vivendo a sua vida normalmente. Tem uma introdução no conto que eu acho interessante ler para vocês. Diz assim: houve uma figura histórica, possivelmente mais de uma, com o nome de Conde de Saint-Germain. Há também diversos relatos, a maioria não confirmada, de uma pessoa que aparece em várias localidades da Europa ao longo de certos períodos de 2 séculos. Essa pessoa teria esse mesmo nome. Essas observações levaram alguns a especular que o conde era praticante do ocultismo, místico ou mesmo viajante do tempo. Vamos colocar as coisas da seguinte forma: o Conde de Saint-Germain desta história não pretende retratar a figura histórica homônima. Apesar acho que é a Diana que escreveu isso na introdução, não parece que é isso que o conto diz, pois ele, sim, eu já vou falar sobre isso, calma. Muitas revelações vão ser feitas nesse conto. Antes de apagar, ele vê a Claire irradiando dentro de uma luz azul. E eu me lembrei do livro, aquele momento em que o mestre Raymond a chama de Madonna, porque ele vê que ela tem uma aura toda azulada. E por falar em mestre Raymond, o conde está à procura dele, a quem ele chama de Sapo. E ele tem duas coisas em mente: saber por que o homem não o havia matado e se ele estava envelhecendo. Aparentemente, o conde tem uma ideia fixa em se manter jovem. E outra revelação é que os dois são viajantes do tempo. Por isso eu achei que a introdução fez tanto sentido, porque durante o conto ele relata que ele faz essas viagens aí periodicamente. Outro aspecto da história do conde que se destaca é uma relação que ele tem com uma moça que é uma prostituta num bordel. Essa moça também emite uma luz azul pelas suas mãos. Ela não sabe disso, mas ele sim. Ele vai propositalmente engravidar essa moça com o consentimento da cafetina e com um bom pagamento por ela. E, ao que tudo indica, ele faz isso para deixar alguém no mundo como ele, caso aconteça dele morrer em uma dessas passagens. A narrativa vai alternando entre a história desse antigo vilão e a de Michael Murray, que viaja com Joan, a enteada de Jamie, a irmãzinha da Marcely, caso você tenha ficado com dúvida. Joan e Michael estão viajando da Escócia para a França. Joan vai entrar para o convento, ela quer se tornar freira. E não é que a mocinha também tem uma habilidade especial? Ela consegue perceber uma aura acinzentada nas pessoas que vão morrer. E ela também ouve umas vozes.
Ela percebe essa sombra em um rapaz que está no navio. Tempos depois, o rapaz realmente vem a falecer, pois ele se joga no mar. Isso deixa a moça extremamente abalada. Ela acaba revelando mais tarde que o motivo por ela estar entrando no convento é para ver se esse local de paz tira um pouco isso dela, para ver se ela consegue falar sobre isso para alguém. Michael, por sua vez, está em um sofrimento desesperador pela perda de sua esposa e Joan tenta consolá-lo. É muito emocionante quando ele pede à menina que reze por ele e pela sua esposa. A moça lhe pergunta como ela faleceu, ao que ele responde: gripe. Disseram que foi rápido. Para mim não pareceu rápido, mas na verdade foi. Levou 2 dias. E Deus bem sabe que eu recordo cada segundo desses dias. Mas a minha impressão é que eu a perdi entre uma batida e outra do coração. E eu até hoje continuo a procurá-la ali, nesse espaço intermediário. Eu achei tão bonito isso, e veja que faz referência ao título, o espaço intermediário. Apesar de triste, Michael é super fofo com ela. E ela também continua sendo muito gentil com ele. Quando chegam a Paris, o rapaz a leva para a casa dele para que ela se alimente e se limpe. E só no dia seguinte é que ela segue seu destino e vai ao convento. Chegando ao local, ela entrega uma carta de Claire à irmã Hildegard. Esse convento é o mesmo onde Claire ajudava quando ela esteve na França. E uma dificuldade que a moça ainda tem com o francês faz com que a irmã acredite que ela seja a filha da Claire. E é lógico que em algum momento essas duas histórias se cruzariam, a do conde com a de Michael e Joan. O encontro entre os dois homens ocorre em uma joalheria. Para o conde, o rapaz lhe parece familiar, e pela descrição, o Michael é muito parecido com o Jamie. Caso não tenha dito antes, Michael é o filho do Ian, do velho Ian. Michael foi à joalheria para pedir que o dono do local fizesse um cálice em que ele deveria imprimir as palavras, os nomes das pessoas da família Murray e, além deles, também o de Jamie e Claire. E quando ele menciona esses 2 nomes é que o conde vai fazer a ponte entre essa semelhança, essa familiaridade que ele percebe com o casal que ele conheceu há 30 anos atrás. No meio da conversa ali do pedido, surge a informação de que há essa moça que está no convento, que é a Joan. O conde busca mais informações e descobre que Joan é filha do Jamie. Devemos lembrar que Jamie foi o padrasto dela por um tempo. Ocorre de novo o mal-entendido, pois ele passa a crer que a moça também é filha de Claire, e isso desperta o seu interesse pela moça. Lembrem-se da luz azul que ele avista antes de sua suposta morte, e ele está em busca de pessoas que possam emitir essa luz. Mas Joan não emite luz alguma, como eu disse, ela ouve vozes. E assim que o conde a encontra em uma feira fazendo compra com as outras irmãs, uma voz lhe sopra rapidamente no ouvido: diga a ele para não fazer isso. Ela então fica assustada, pois a voz é muito incisiva. Ela corre até ele, diz o que precisa dizer e vai embora. Depois disso, o conde acaba encontrando o mestre Raymond diante da Catedral de Notre-Dame. E no diálogo entre os dois, novamente surge a expressão espaço intermediário. Na verdade, é um pensamento do conde. Será que Deus tinha a voz de uma pedra? Pensar nisso deixou ainda mais abalado. As pedras lá na mina de giz, o ruído que elas faziam. No fim das contas, seria Deus que ele tinha visto naquele espaço intermediário? Por esse trecho, nós percebemos que ele se refere a esse momento em que ele está atravessando o tempo por meio desses portais de pedra.
Mestre Raymond vai lhe dizer que está procurando uma filha perdida, mas até o final do conto não ficou claro para mim quem é essa pessoa. O conde observa o outro e ele considera que ele parece mais jovem do que eu tinha visto anteriormente. E isso lhe chama a atenção. Depois o mestre lhe pergunta se ele escuta as pedras e isso deixa bem surpreso. Ele questiona por que o mestre não o havia matado. Mas mestre Raymond lhe responde que ele não queria matá-lo, queria-o apenas fora do caminho, pois ele era uma ameaça à Dama Branca, que no caso é Claire. Ao final da conversa, o mestre lhe pergunta o que faz um alquimista, pois o conde era considerado alquimista. Ao que ele responde que transforma a matéria. O mestre então dá um grande finale dizendo, exato, e desaparece ao estilo Mestre dos Magos. Para quem já assistiu a Caverna do Dragão vai saber do que eu estou falando. Eu tenho a impressão que o mestre simplesmente se transformou em um gato preto que passa roçando as pernas do conde. Isso nos mostra que o mestre Raymond é muito mais poderoso do que nós imaginamos. A narrativa então volta a Michael. Ele visita Joan no convento e ela decide contar tudo a ele sobre as vozes. Mas logo no dia seguinte, o conde surge no curral onde Joan está ordenhando uma vaca e ele a rapta. A Joan, não a vaca. Michael é avisado imediatamente e vai até o convento, onde conta à madre tudo o que a Joan havia lhe contado no dia anterior. E ele fica sabendo sobre a confusão que a irmã Hildegard fez ao acreditar que a Joan era filha de Claire. E relacionou o fato com o que a irmã de sua falecida esposa havia lhe contado sobre o interesse de Saint-Germain pela Joan. Michael sai desesperado à procura do homem. E quando o encontra, ele está saindo de carruagem levando Joan consigo. Michael os persegue até o cemitério, onde os dois haviam entrado e desceram por um túnel. O conde a estava levando a uma antiga mina de giz, onde ele queria entender se ela também podia ouvir as pedras. E o rapaz o segue por meio das tochas que o conde vai deixando pelo caminho. Inesperadamente surge ali o mestre Raymond. E é nesse momento que Michael os encontra, para grande alívio da moça. Raymond puxa o conde para um pentagrama, onde o barulho misteriosamente desaparece. Uma luz azul se explode quando as duas mãos se tocam. Ele diz ao conde que ele é um dos seus, que todos os que têm aquela aura azul são dos seus. E isso com certeza inclui Claire, não é? Ele está dizendo que eles são seus descendentes? Pode ser. Por isso o mestre a protegia e por isso não tinha interesse em matar o conde de verdade. Joan então os reconhece como seres antigos, encantados, aos quais chamavam de fadas. Ela grita para eles não fazerem aquilo, provavelmente estava ouvindo novamente as vozes. Mas ainda assim os dois desaparecem numa viagem ao futuro. Michael, que estava segurando a mão da moça, sai puxando-a pelos corredores, até que conseguem sair. Ficam abraçados por um tempo, saboreando o ar puro e a paz do momento. Michael fica levemente desapontado quando ela pede para que ele a leve de volta ao convento. Ele chega a lhe perguntar se são as vozes que lhe dizem para fazer isso. E Joan então lhe responde que ambos teriam 1 ano para se decidir. Ele até encerrar o seu período de luto e ela para tomar a decisão se tornaria mesmo uma noviça. E o conto termina com um pedido de Joan ao rapaz. Michael, me beije, sim? Acho que talvez eu deva conhecer isso antes de me decidir. Tudo que eu queria era saber mais sobre a história desse casal. Tipo, uma continuação. Deixa aí nos comentários se você gostou desse conto e se você também gostaria de saber mais sobre esse casal. E se alguém conhecer mais histórias sobre eles, me avisa, gente. E até a próxima!